Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Lucas e esse é o primeiro vídeo de uma playlist que eu vou estar fazendo sobre o desenvolvimento de alguns jogos utilizando a biblioteca Pygame do Python. Então o primeiro jogo que a gente vai estar fazendo vai ser o jogo dos asteroides. É um jogo bem simples, que a ideia é a gente fazer aqui em algumas aulas, para no futuro a gente começar a fazer, desenvolver alguns jogos mais complexos, com mais funcionalidades. Então no vídeo de hoje eu vou estar passando a primeira aula dessa playlist, utilizando o Pygame. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, primeiro, vamos falar dos pré-requisitos que a gente precisa para estar desenvolvendo esses jogos. O primeiro deles é ter instalado no computador o Visual Studio Code, ter o Python também instalado e configurado, e a gente vai estar instalando também a biblioteca que é o Pygame. Então são esses três pré-requisitos. Com isso você já consegue estar desenvolvendo. Então vamos lá para criar o nosso primeiro jogo. Primeira coisa, então, eu estou selecionando aqui uma pasta no meu computador e vou estar criando uma pasta chamada Asteroids, que vai ser o nome do jogo. Eu posso clicar aqui com o botão direito, mais opções, e abrir com Code. Ou eu posso estar abrindo aqui o meu VS Code. Dentro do VS Code eu venho aqui em File, Open Folder, e vou selecionar a pasta do meu jogo, que é o Asteroids. Perfeito, então. Aqui você pode dizer que você confia nos autores. Então aqui a gente tem a pasta inicial do nosso jogo. Primeira coisa, a gente vai criar um arquivo principal aqui, que eu vou estar chamando de criando janela.py. Na aula de hoje a gente vai aprender como a gente faz para criar uma janela, que seria a janela do nosso jogo. E ao longo das aulas a gente vai avançando. Então a gente criou o arquivo aqui .py. Eu vou abrir o terminal do meu VS Code usando o atalho Ctrl aspas. Estou dentro aqui do meu terminal. Aqui a gente vai fazer a instalação da biblioteca do Pygame. Para isso a gente vai estar rodando o comando pip install Pygame. No meu caso aqui já está instalado, então ele diz que o requerimento aqui já está sendo satisfeito, mas no seu caso você espera que ele vai terminar a instalação sem nenhum problema. Para isso você já tem que ter o Python instalado no seu computador, mas é bem tranquilo. Caso você não tenha o Python instalado, você pesquisa, tem vários vídeos no YouTube e tutoriais na internet de como você pode estar instalando o Python e configurando no seu computador, beleza? Então aqui a primeira parte que a gente vai estar fazendo do jogo, a gente vai estar criando uma janela, e essa janela vai estar ficando aberta até o momento que o usuário clicar no ícone do X, que é onde ele vai estar fechando essa janela e o nosso jogo vai fechar. Então, vamos aqui para o código. Primeira coisa, a gente vai estar fazendo o import da nossa biblioteca, que é o Pygame. Então eu posso digitar import Pygame. Depois eu preciso inicializar os módulos do Pygame. Para isso eu vou estar utilizando o comando pygame.init. Init, ele é um método aqui, né, que está dentro da classe do Pygame. Então esse método aqui ele é responsável por inicializar todos os módulos aqui para o nosso desenvolvimento. Vou até comentar aqui que eu acho que vai facilitar. Inicializa os módulos do Pygame. Beleza. A segunda parte aqui, a gente vai criar uma janela. Então, primeira coisa, vamos declarar uma variável chamada janela. E para a gente criar a janela, então, a gente vai utilizar pygame.display, que é um método aqui que está dentro da classe do Pygame, e dentro do display aqui a gente tem várias opções, né?
O display, ele é referente àquilo que aparece na nossa tela, né? Então a gente pode utilizar aqui o método que é o setMode, Esse setMode, ele recebe aqui duas coordenadas aqui, ó. Essas coordenadas, elas são o tamanho da nossa janela. Vocês podem ver aqui que ele recebe uma tupla, né? Por isso que eu abri e fechei esse parênteses. Que eu posso estar passando qual que vai ser a largura da minha janela e a altura dela. Nesse caso, eu defini 400 e 300. E aqui eu posso também definir o nome da minha janela. Então, eu vou dar um pygame.display.setCaption. Vou colocar Olá Mundo. Então aqui eu criei uma janela com o título Olá Mundo. Próxima parte, a gente precisa iniciar o loop do nosso jogo. Sempre quando a gente inicia um arquivo, um jogo, é iniciado um loop. E esse loop ele vai ficar ativo até o momento que o usuário quiser sair do jogo. Ele pode fazer isso clicando no botão de X da janela do jogo, que é o nosso caso que a gente vai estar tratando aqui. Ou tem várias outras formas, ele pode clicar num botão de sair do jogo e a janela fecha também. E aí você salva o processo do carregamento do jogo desse usuário, né? Então, para a gente fazer isso, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de devContinuar, chamar de true. E aqui eu vou inicializar em si o loop do jogo. Então eu vou dizer while devContinuar, que eu estou fazendo esse loop aqui, ó. Então eu estou fazendo um loop infinito, né? Enquanto deve continuar, aí eu vou fazer aqui dentro um laço de repetição, que vai ser for. Aí a minha variável de controle eu vou chamar de event in pygame.event.get. Essa linha aqui, ela checa todos os eventos que estão acontecendo no jogo. Mais para frente a gente vai entender melhor o que são eventos, mas aqui a gente basicamente vai verificar se o usuário clicou no X da nossa janela. Isso se caracteriza como um evento. Então a gente vai verificar se o nosso evento.type for igual. Aqui eu estou usando dois iguais, tá? É só porque no meu VS Code eu fiz uma configuração que quando eu digito dois iguais ele fica esse símbolo aqui, ou diferente, vocês vão ver assim. Então aqui são os dois iguais da comparação. Pygame.quit. Isso quer dizer que ele vai capturar, usando aqui o event.get, quando eu cliquei, quando o meu evento foi do tipo pygame.quit, ou seja, quando eu cliquei no xizinho aqui. Quando eu fizer isso, eu preciso encerrar esse loop. Então deve continuar, recebe false. E aqui eu vou estar encerrando todos os módulos do Pygame. Para isso eu vou estar digitando pygame.quit. Então, vou estar rodando esse código aqui, ó. Vim aqui. E a gente tem a nossa janela. Ah, mas a janela está toda preta. Não tem problema, porque a gente ainda não programou nada que vai ficar aqui na nossa janela, né? O interessante é que se aqui, ao invés de eu digitar 400 e 300, eu digitar 700 e 500 e tá rodando aqui, ó, a janela aumenta de tamanho, né? 700 eu mexo nessa largura aqui, ó, no comprimento, e o
500 eu deixei de altura aqui da janela. Então, quando eu clicar no X aqui, minha janela vai fechar. Bem simples, né? E aí, uma coisa interessante que eu posso estar fazendo aqui é estar selecionando essa largura e essa altura para o tamanho da tela do meu computador. Então, eu posso estar verificando isso aqui. Vou vir na área de trabalho, configurações de exibição. Aí aqui eu posso estar verificando a resolução da tela, 1366 por 768. Então eu posso estar vindo aqui, voltar para cá, 1366 por 768. E vou estar rodando aqui, ó, ficou do tamanho da tela aqui a nossa janela. E aqui então eu consigo estar programando o tamanho da janela que eu quiser. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. O material que eu estou utilizando, ele vai estar com um link disponível na descrição do vídeo. É uma apostila, um material de estudo utilizando o Pygame para a criação desse jogo dos asteroides. Né? Ela é uma apostila aqui do Ministério da Educação, junto com a UFG. E é bem legal esse material, então se vocês quiserem estar acompanhando a playlist ali com o material, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!